Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai entender como foi que eu cheguei ao resultado da construção desse transformador para a gente estar usando na fonte ATX e por que eu achei a maneira mais viável de estar utilizando esse transformador toroidal. A princípio eu andei analisando, depois que eu terminei esse nosso projetinho do nosso inscrito, eu andei analisando algumas alterações que o pessoal estava fazendo no YouTube aí, e eu não encontrei nenhuma parecida com essa que a gente estava fazendo. As outras, todas as outras, a gente sempre achava o pessoal mudando o controle de PWM da fonte, e com isso ela dobrava a tensão e eles fortalecia, no caso, só o canal da via negativa, do menos 12. Então quer dizer, automaticamente ia para 24 negativo e 24 positivo. Isso de uma maneira bem simples. Ela trabalha com uma forma de estabilização através de um sinal que é injetado no circuito integrado responsável por esse processo. Esse sinal ele vem através dos nossos 5 volts. Então quando essa fonte está ligada e esse circuito integrado identifica que o 5 volts está ligado, o que percebe-se é que ele diz que a fonte tá funcionando e ele permanece com ela ligada. Mas o que acontece? Quando você baixa esse sinal do PWM, esse sinal dos 5 volts que vai para esse controle, ela identifica que está ocorrendo alguma coisa, e talvez seja uma forma de compensar essa perda dos 5 volts. Ela vai aumentar a tensão, que nesse caso, em hipótese nenhuma, aconteceria isso no computador. A fonte estaria trabalhando fora dos padrões da qual o circuito foi configurado. Eu sei que, claro, como ela foi criada, tem como aperfeiçoar, claro, isso aí é óbvio. Mas no nosso caso, eu achei interessante deixar o nosso circuito totalmente sem nenhuma alteração e a gente projetar uma coisa bem mais robusta. Aí logo me veio a ideia de usar o mesmo transformador, claro. Mas o que é que aconteceu? O transformador ele me possibilitaria pouco espaço aqui. Então, se para o seu projeto o núcleo do transformador for de bom tamanho, o passo que você tem é desmanchar ele mesmo, pegar o fio, pelo menos do primário do transformador, e colocar, deixar ele de volta, prestar atenção como você está desenrolando a sequência das espiras, porque aí você vai estar com o primário do seu transformador projetado para o circuito que ele foi criado. O que é que eu quero falar com isso? Porque na medida que você aumenta a bitola, vamos dizer, se a gente colocar outro transformador aqui em paralelo, eu acredito que reduza a impedância, que a gente que faz as coisas na prática, nós não somos empresa. As empresas têm teste para tudo, os caras lá calculam tudo. Então, nesse caso aqui, eu acredito que cai a impedância muito e vai desestabilizar o circuito. Seria mais apropriado uma fonte mais robusta para a gente estar fazendo sim a alteração do transformador, e aí nesse caso a gente colocar a tensão desejada em um núcleo, seja ele qualquer, o toroide ou o núcleo desse outro núcleo aqui mesmo, não tem problema nenhum. O pessoal que é da eletrônica sabe que tem algumas fontes de alguns sons, ou outras fontes sem ser fonte ATX, que usam em alguns aparelhos que tem um transformador até mais robusto, que eu acredito que aquele carretel vai ficar bem melhor para você enrolar. Aí você pode pensar, mas aí dá trabalho para acoplar. Eu acredito que sobra o espaço. Dá sim, pra gente, quando quer fazer, a gente consegue. Coloca coisa maior dentro da caixa de ATX. Aí por que eu quis o toroide? Porque o toroide, como é o mesmo material, veja, isso aqui é o material do núcleo original. Ele é nesse formato, mas ele é ferrite. E esse daqui é nesse formato, mas é ferrite também. Aqui eu tava fazendo um primeiro teste antes de fazer aquele outro, tentando enrolar aqui, por isso que eu não terminei, mas tá exatamente igual o outro que tá pronto, da nossa fonte que foi alterada. E no caso eu peguei esse fio aqui, não foi qualquer fio não, foi o fio que eu tirei do próprio transformador, o do primário do transformador.
com essa medição exata aqui. Essa mesma bitola de fio. Então, com isso, eu tenho um fator limitante aqui. Eu tenho um fator limitante que é o fator da corrente, né? Que, no caso, quem dá corrente mesmo é o conjunto desse chaveamento da tensão nesse transformador com alta frequência. Mas se eu permaneço com esse mesmo fio, digamos que essa fonte fornecesse os 20 amperes e 30 amperes nos 5 volts, então ela vai fazer aquele mesmo trabalho da amperagem, ela não vai mudar a amperagem. Nesse caso aqui, nosso caso, não. Mas tem uma coisa boa, que como a gente coloca um núcleo maior, a gente tem possibilidade de colocar muito fio. Agora o fio tá a seu critério. Vocês notem aqui que essa fonte, esse outro transformador que eu tirei esse núcleo aqui, vejam só, eu tirei daqui. Na hora que eu tirei, quebrou, assim como os outros também que eu fui tirar. Geralmente eles quebram. Se eu quiser enrolar nesse toroide um núcleo, um fio desse aqui, é duro. Mas se eu enrolar muitos fiozinhos assim, eu chego no mesmo resultado e é mais mole de trabalhar. Veja que fica a mesma bitola, não tem problema não. Então quer dizer, você pode, se não encontrar o fio grosso, ou tá usando o mesmo fio, a mesma, você tira uma base no fio que já está enrolado. Você às vezes tem uns que é 3, 4 fios em paralelo, aí você tira uma base, ou consegue um cobre que substitua aqueles 3, 4 fios, ou então você pode pegar 3, 4 fios sem problema e tá utilizando aí. No caso, naquele que está enrolado, eu fiz o que? Eu peguei um fio inteiro, mais ou menos tinha a mesma bitola dos 3 fios que era a bobina do transformador. E o que foi que eu fiz? Você dividir no meio certinho do fio, vamos dizer que eu queira enrolar com essa voltagem aqui, aí eu dividi no meio aqui do fio. O que é que eu vou fazer? Eu vou raspar esse fio aqui, raspar ele para ele pegar a solda, que aqui seria o nosso GND do nosso transformador. Agora vejam só, eu vou fazer uma marca aqui pra gente marcar. Vou fazer uma marquinha aqui onde a gente tinha que, no caso, raspar, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou, para adiantar aqui, vou dar um macete aqui, porque a questão das bobinas do enrolamento aqui também influencia. Então o resultado que eu cheguei foi assim. No caso, a bobina vai dar o segmento, você não pode colocar, no caso delas aqui, você dá uma continuidade para cá, vamos dizer assim, eu vou colocando aqui para vocês verem, olha. Tô entrando aqui, né, esse lado, e ela for indo nessa mesma direção, vejam só, viu? Ela vai seguir nessa mesma direção. Já essa outra vai seguir o percurso, veja, natural dela, como se estivesse dando uma volta. Então eu vou estar fazendo o que? Vou estar fazendo esse outro movimento aqui, e assim por diante, até terminar o fio todo desejado. Se for muito fio, você pode, claro, estar enrolando num tipo, uma espéciezinha de uma agulha, alguma coisa. Aqui no caso, olha, se eu deixasse esse fio aqui, já tinha voltagem aqui, e ligasse na nossa fonte, aqui já tinha voltagem. Aqui eu teria daqui para cá a voltagem de pico, e para esse ponto branco, que seria onde a gente vai colocar o nosso terra, eu estaria daqui para cá mais tantos volts, daqui para cá tantos volts. Então o transformador, eu cheguei ao resultado do toroide. Por conta disso, eu não encontrei o toroide pronto, ou eu mesmo fiz o toroide reaproveitando de módulo automotivo. Tá aqui o toroide, depois de enrolado. Eu apenas coloquei a fita para não estar ralando o esmalte desse fio. Agora vejam só, o que foi que eu peguei? Se a gente citar como exemplo até aquele módulo que a gente fez um vídeo sobre ele, esse módulo aqui, olha, qualquer um desses toroides aqui, ele serve para a gente estar fazendo isso aí, qualquer um. Nesse caso aqui, o maior que a gente tem é esse. O maior toroide que a gente tem é esse, que tem um diâmetro, eu acredito que depois de tirar o fio ele vai ter uns 3,5 depois de tirar o fio. E no caso, a gente tem esses outros aqui, que tem quase
Eu tô nas polegadas aqui. Eu devia até doido aqui. Esse aqui tem 5,5. Tem 5,5. Tava medindo as polegadas na régua. E esse daqui tem 3,5. Então quer dizer, qualquer um dos dois dá para fazer isso. Mas quanto menor, mais apertado ele é pra gente tá colocando o fio. Aí isso aí dificulta um pouco o trabalho. Se a gente tiver um núcleo mais robusto, a gente pode estar fazendo. Eu não fiz testes com outro tipo de núcleo, aquele de ferro. Eu até tenho alguns assim, em um tamanho considerável, que dá para estar fazendo. Mas nem deu tempo. E eu sei que essas fontes, a fonte chaveada, ela já é projetada para trabalhar com esse núcleo de ferrite. Acho que o melhor rendimento dela vai dar nesse núcleo mesmo. Então a gente só consegue um núcleozinho, um núcleo desse jeito de ferrite, e tá fazendo essa enrolação aqui, o rebobinamento, né? Então eu vou deixar um gráfico aqui mais detalhado, passo a passo, do circuito. E aí agora, se for do gosto de vocês aí, para vocês estar analisando como eu cheguei. Acabei me cortando aqui no... Mas vamos lá. Deixa eu ver se a imagem aqui tá boa para vocês. Eu vou tentar desenhar o primário do transformador. Agora vocês vão notar que quando vocês desmontar esse transformador, vocês vão ver que tem um pino no meio que ele não tá ligado em nada. Você continue deixando ele, não vai estar ligado em nada. Eu vou desmanchar a fonte aqui para vocês verem como foi que eu desliguei por dentro. Deixa eu pegar a chave. Como foi que eu liguei por dentro dela e que eu não mudei nada. Eu deixei os mesmos fios para fazer o feedback da tensão, que não precisava isso tudo, mas é bom porque a gente também tem possibilidade de estar ligando esses outros fios aqui se a gente quiser, porque não interfere em nada não. No computador é assim, porque iria interferir aqui. Então vamos, olha, vejam só o transformador. Eu tenho esses dois amarelos, que seria a saída 12 volts original do nosso transformador. Os dois vermelhos, a saída 5 volts, todos alternados. E esse aqui seria o nosso grau. Esse grau é o mesmo que vem do centro do transformador e vai para esses capacitores. A gente não pode esquecer de estar ligando ele para cá não, porque depois da alternada desse transformador, a gente usa um diodo e usa um filtro, insere com cada via da tensão, e depois a gente filtra com capacitor. A gente usa um indutor para filtrar e depois a gente usa um capacitor. Agora vejam só, desliguei aqui o carregador que tava, o celular chega e esquenta. Vejam só, eu fiz aqui, tá aqui o nosso primário do nosso transformador. Eu vou tentar desenhar o que era antes com essa tinta azul. Aqui tá nosso secundário hipotético. No nosso fio, no nosso secundário, a gente já tinha as respectivas tensões, como eu havia dito antes no vídeo anterior. E a gente tinha elas ligadas em série, apesar de que não pareça, mas elas estão ligadas aqui dentro em série. Se a gente for analisar aqui, o fio do primário desses transformadores, ele só tem apenas dois fios, que seriam esses dois aqui, os dois fios da entrada. E aqui, todos esses fios aqui, esses 6 fios, são distribuídos de uma forma... tem uns que são ligados juntos, mas eles colocam em paralelo para passar mais corrente, poder passar mais corrente. Varia de fonte para fonte, mas geralmente usam nessa mesma forma. Então você vai estar desligando com muito cuidado para você saber a distância do fio que você vai precisar acrescentar aqui. Porque veja só, vamos dizer que daqui para aqui, como a gente sabe, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, a gente tem diferentes tensões. Então a gente tem 12, a gente tem 5, 5
e 12. Só que o que que acontece? Esse 12 daqui, ele dá, é daqui pra cá. Ele não dá daqui pra cá não. Daqui pra cá ele dá 7. Aqui ele dá 7. Os 12 dá dessa extremidade pra essa extremidade. Estão entendendo? Então, eu tenho 12 do terra, somando a bobina de 5 e mais uma bobina de 7. Aí eu tenho 12. Então, no caso, eu somo a metragem de fio, que me dá 12 volts. E se eu dobrar a mesma quantidade, eu vou estar obtendo o dobro de tensão ou mais. Depende de alguma alteração que ele reconheça do núcleo. O núcleo pode ter um rendimento de dar mais. Então é interessante você vai enrolando e deixa um fio de sobra, descasca um pouquinho e vai e mede para ver se está exatamente iguais. E aí por diante, quer dizer, nesse caso, agora eu vou pegar essa caneta aqui vermelha para ilustrar aqui para vocês. Eu acrescentei mais essas bobinas aqui, que me deram uma diferença bem maior. Eu continuei ainda tendo minhas tensões aqui no meio do transformador. Eu peguei essas tensões e levei lá para a placa onde esse transformador era ligado. Lembrando, no núcleo toroidal eu fiz isso, essa ligação, saiu essas tensões, duas de 5 e duas de 12, 4 fios, com o terra 5 fios. E aí a partir daí, quando eu acrescentei essas outras duas bobinas aqui em vermelho, vou fazer o símbolo aqui do meio, quando eu acrescentei essas duas bobinas aqui, a partir da quantidade de espiras que eu botar aqui, essa tensão vai para onde você quiser. Você já tem de extremo em extremo aqui, você tem 12 mais 12. Então, quando você for colocando aqui, colocando, você vai chegar à tensão que você quiser. Depois de você pegar esses fios aqui, colocar lá na placa, você já pode ligar a sua fonte. Sua fonte já vai soltar tensão alternada. Aí você vai fazer, os veteranos já sabem exatamente o que tem que fazer. Aqui você tem um retificador. Com isso você já tem tensão contínua daqui de sua fonte. Então, vai colocar os capacitores. Em cada via você coloca o indutor antes. Tem o indutor, vou fazer um desenho aqui do indutor. Um indutor hipotético, né? Ele é de núcleo de ferrite também. O indutor, pessoal, vocês podem estar aproveitando o próprio núcleo que já vem na fonte, um núcleo pequeno, ou então vocês, no caso aqui, vou dar de exemplo de novo. Esse cara aqui, ele tem um tamanho considerável já para fazer esse tipo de filtro, então você pode estar usando dois desses, a depender da corrente que você vai querer que seu transformador, sua fonte forneça. Então, depois de retificar, a gente coloca essa energia passando por dois indutores, um em cada malha. A partir daqui a gente vai para os capacitores, que aí é simples demais. Naquela ligação da fonte simétrica, se o pessoal que não sabe, os meninos, o mais novo, pode ir lá no vídeo falando sobre fonte simétrica, para vocês terem a noção sobre isso, que às vezes a pessoa pode cair no vídeo assim de paraquedas sem entender. O YouTube bota nos algoritmos. Então a gente tem uma sequência aí de vídeo que a gente começou da fonte simétrica básica e a gente está fazendo a modificação nessa fonte ATX. Então tem uma sequência que é interessante você estar acompanhando aí. Depois daqui você já tem tensão contínua, colocou no capacitor certinho. Vou tentar ilustrar aqui. Negativo seria para cá. Então vamos continuar nossa tensão. Vamos continuar nossa tensão. Coloca outro capacitor aqui. Fazer a ligação aqui de azul para a gente diferenciar. Pronto. Aqui eu tenho, vamos dizer, nesse ponto, mais VCC e colocando um W. Aqui tem menos VCC nesse ponto aqui. Menos VCC.
você tem aqui, você vai ligar o terra do seu transformador. Pronto, galera. Tá aqui feito o diagrama, é mais ou menos isso aqui. Com isso aqui, você consegue com que o sistema de sua fonte identifique que ela está totalmente estável e você consegue saídas auxiliares no transformador para dar a voltagem que for necessária. E a amperagem vai depender da fonte. O pessoal que é da área dos PCs sabe que essas fontes tem muito mais robusta. Claro que tem por conta do consumo das placas de vídeo. Então se a gente pegar uma fonte daquela bem robusta e fazer essas modificações, galera, o cara fica sinistro, fica brutão, viu? Eu vou correr atrás para ver se eu encontro alguém que tenha uma fonte daquela dali, que queira fazer uma doação aí pra gente tá fazendo uma modificação. Vou agradecer ao pessoal da Smart Tech, que foi legal pra caramba, não mediu esforço, deu esse material aí pra gente tá malinando aí nas fontes ATX aí. Uns meninos lá são nota 10. A galera que é da região aí pode instalar o delivery no computador e tá fazendo os pedidos aí de acessórios de informática no geral. Os meninos da Smart Tech, pessoal legal, gente fina mesmo. Dou lá uma galera um monte de fonte, galera, pra gente tá fazendo essas modificações aí. Então, na medida que eu for achando outras fontes mais potentes, a gente vai estar analisando e aperfeiçoando esse circuito aqui. Mas basicamente o circuito é esse, e eu achei mais indicado fazer no toroide. E não é difícil, pessoal, achar o toroide. Pode ter certeza, o toroide é fácil achar. Esse toroide é muito usado, assim, qualquer tamanho de toroide. Até se você quisesse enrolar em um desse tamanho, você conseguiria, de acordo com sua tensão desejada. Não se preocupe que o toroide é fácil, pessoal. É fácil mesmo. Se você for num ferro velho de coisa de reciclagem, lá tem aparelho demais desmontado, você compra lá no quilo, se brincar. Então o toroide não dispensa de estar usando o toroide. Não tente ligar dois transformadores em paralelo por conta daquela questão do primário, como eu falei, porque pode alterar o nosso circuito da nossa fonte. Se você quer realmente amperagem, tem que ser uma fonte mais robusta. Para esses caras aqui, tem outras fontes que isso aqui são bem grandões, esses transistores. Então ela já é mais projetada para dar mais amperagem. Quando a gente for trocar o transformador e colocar essa tensão alta aqui, essa parte de alta potência, então aí fica show de bola, top demais mesmo. Eu espero que eu não tenha esquecido nada, porque queira ou não, sempre tem alguma coisa para falar, mas as coisas mais básicas eu acredito que eu tenha falado aqui. Pessoal que for mais experiente aí, por favor, se quiser dar algum norte aqui pra gente, que esteja outra maneira mais específica para estar fazendo isso, eu desconheço. E dá também para alterar o PWM juntamente com isso aqui, mas é como eu falei, alterando o PWM eu acho que isso aqui fica muito mais estável, porque ela vai identificar que as tensões estão totalmente dentro dos padrões que ela foi projetada. Então o circuito vai lá entender que tá show do Brasil e vai dizer, não, vou liberar a tensão aqui. A gente retifica em pontes de diodo mais robusta, coloca capacitores com uma capacitância boa, não precisa mexer nem nada do circuito da fonte aqui, porque se for para colocar, mexer aqui, colocar diodo e um monte de coisa aqui, queira ou não, dificulta um pouco mais para o pessoal. Eu tenho certeza que se você seguir passo a passo, você mesmo aí não precisa de tanta experiência, nem de tanta ferramenta, vai estar conseguindo fazer essas modificações aqui. Eu espero que se tiver ficado alguma dúvida, pode colocar nos comentários aí, que aí a satisfação da gente aqui de estar tentando esclarecer aí as possíveis dúvidas é enorme. O pessoal aí novato que está chegando no canal, muito obrigado pela presença. O inscrito que pediu aí, cara, valeu por seu pedido aí, isso aí incentiva demais nosso trabalho também e faz com que a gente busque sempre melhorar. O pessoal aí que colaborou para que esteja tudo acontecendo aqui, muito obrigado mesmo. Você que ficou até aqui, você é demais, cara. Tamo junto mesmo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, que a gente vai estar colocando sempre conteúdo aí pra gente estar atualizando vocês de coisas, novidades desse mundo da eletrônica. Então valeu, cara. Fica com Deus e até a próxima.